Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, creio eu, que este vídeo se irá chamar A Problemática da Direita e da Esquerda. E depois, entre parênteses, Yin e Yang. Isto nesta noção de que a esquerda, a direita, antes de tudo, é considerada, digamos assim, na minha opinião, não é? A direita é considerada o lado feminino político, sendo que as mulheres, nesta noção do antigamente, não é? Da antiguidade, as mulheres representavam também o Yin, que é o lado feminino. E a esquerda, o lado masculino, que é o Yang. Pronto. E isto é uma comparação feita por mim, não é propriamente... não tem origem em mais ninguém. Isto sou eu que faço esse tipo de comparações. Umas poderão ser boas, outras poderão não ser tão boas quanto eu gostaria. Mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Então, é que cada vez mais eu noto isso. Parece que é tipo uma espécie de característica que está associado ora aos grupos de política de direita, ora aos grupos de política de esquerda, ora às singularidades femininas, ora às singularidades masculinas. Por norma, isto é, na maioria das vezes, a esquerda, portanto, os homens e os grupos de política de esquerda são bastante flexíveis no que toca a lidar com uma catrafada de conteúdos, sejam eles subjetivos ou concretos. A esquerda sempre se demonstrou aberta e, portanto, demonstrou igualmente ter tempo para falar, seja lá de que tipo de problema for, incluindo até as problemáticas da direita. Portanto, até o próprio conteúdo que é contra tudo o que eles são, eles abrem a oportunidade para esses conteúdos serem discutidos. Portanto, fantástico, não é? Depois, por causa dessa relação, existe uma espécie de abordagem mais dócil, mais cuidada nesse sentido. É que, uma vez mais, estão a abrir o seu tempo, o seu próprio tempo, em vez de estar a investir nos negócios de publicidade, não. Estão a investir simplesmente na sua necessidade de explicar e, portanto, de tirar as inquietações de quem tem inquietações e até de tentar encaminhar as pessoas a terem boas escolhas, ou melhores escolhas, em prol simplesmente do benefício das mesmas. Não é pelo benefício do partido, até. Mesmo que, claro, aquilo, pelo facto de ser o partido que está a fazer, em princípio poderá haver um feedback quase como uma consideração, não é? É normal. Normalmente são grupos bastante comunicativos, da mesma forma como os homens. Os homens, por norma, são bastante comunicativos. Por norma. Há aqueles que não são, não é? Pronto. A maior parte das esquerdas e, portanto, também a maior parte dos homens, isto depois depende, mas aqui mais na consideração dos partidos de esquerda, são extremamente sensíveis aos problemas dos outros, da mesma forma que eu estava a tentar dizer que estão abertos a discutirem coisas que nem lhes pertencem, de algum modo, não é? Porque seriam do partido inverso. Portanto, sempre que alguém tem um problema, seja da casa, do emprego, etc., portanto, até o Sindicato dos Trabalhadores foi constituído por grupos de esquerda. Portanto, a direita nunca teve esse tipo de inquietações, nem preocupações sociais, e ou cívicas, e ou nacionalistas, no sentido em prol do benefício do seu próprio povo. Não. A direita não quer saber dos seus, na verdade. Pronto.
E pronto, e é isto, né? Portanto, isto são mais ou menos as características que a esquerda ou os homens, por norma, desenvolvem. Mais do que os homens, os partidos de esquerda. Pronto. Depois, os partidos de direita que, na comparação, vai ao encontro do INC, isto é, das mulheres, e ou do lado feminino, nesta noção mais antiga, não é? Porque na atualidade, graças ao acaso, e ainda bem, existem imensas mulheres que são muito comunicativas, que são extremamente prestáveis para os outros e que dedicam o seu tempo aos outros e etc. Portanto, não é... seria uma contradição dizer que todas as mulheres são assim. Mas há uma pequena maioria, que ainda, pequena ou grande, que eu iria dizer 80% das mulheres, eu espero estar redondamente enganado, mas pronto, na consideração de estar até enganado, 80% das mulheres não são normalmente muito flexíveis a resolver os problemas dos outros. Portanto, normalmente até dizem, não, isto é o problema dele. E saem, vai-te embora, foge para longe. Portanto, problemas dos outros estão-se a borrifar completamente, principalmente então a direita. Os partidos de direita nunca na sua história alguma vez construíram um único grupo para ajudar duas outras pessoas que estivessem realmente na miséria, não é os duas ou três pessoas que estão podres de rica e precisam de alguns milhões mais. Não é isso. Pronto. Normalmente não são muito ou nada flexíveis para lidar com conteúdos subjetivos ou inquietações sociais, ora políticas, ora pessoais. Não é? Portanto, os outros continuam a não ter qualquer importância, a não ser no momento de trabalharem. No momento de trabalharem, a direita já considera uma espécie de uma atitude de agradecimento pelo facto de alguém contribuir. Mas na perspectiva assim mais pura até da direita, pronto, por ela ninguém ganhava nada. Não é? As pessoas trabalhariam de borla, de graça, e em prol da riqueza do rico. Pronto. Tanto é que a maior parte dos sítios onde o capitalismo se instalou existe, que é em quase todo o lado do mundo, não é? Existe pobreza assim bem forte. E normalmente são os partidos, lá está, de esquerda, que constroem a sua própria política em prol, né, do benefício e ou do equilíbrio do próximo. Portanto, na direita, esse tipo de coisas não existe. Não há. Não querem saber. Estão-se a borrifar. Pronto. É por isso que eu acho que, pronto, às vezes a direita devia se dedicar a outra coisa qualquer, sem ser à política, porque a política cumpre um papel social, não é? Em prol dos seus e não em prol dos negócios. Entretanto, pronto, a direita é mais em prol dos negócios do que os seus, sendo que os seus servem simplesmente para melhorar os negócios, nada mais. Portanto, a importância dos outros está simplesmente no enriquecimento dos negócios e mais nada. Normalmente não existem qualquer tipo de preocupações e inquietações relativas à própria qualidade de vida de quem será escravizado, digamos assim. Portanto, pouco ou nada sensíveis aos problemas dos outros. Normalmente não são nada comunicativos. Pelo menos os partidos de direita, sendo em conta que, pronto, lá está, as mulheres às vezes também não são nada comunicativas, no sentido de se abrirem, pessoalmente, não é? Aos outros. Portanto, isto depois depende porque entre mulheres é normal, mas de homem para mulher, de mulher para homem, normalmente não é assim tão normal. Porque existem um monte de códigos de comunicação e códigos sociais que pedem uma espécie de
tratamento discreto de ir ao encontro dos conteúdos, de uma forma mais ou menos elegante. Né? Portanto, a estética em si é muito apreciada pela direita e pelas mulheres. As mulheres nota-se, portanto, desde cedo começam logo a prestar atenção a questões de estética, das unhas, das roupas, dos cabelos, dos lábios, dos olhos, tudo. Portanto, tudo o que é questão puramente estética começa a ser quase prioridade para uma maioria das mulheres e para os partidos de direita. Pronto. A única coisa que eles consideram, assim, de algum modo, com uma certa alegria, demonstram-se até com uma certa alegria defender, é tudo aquilo que foi construído e que não foram eles que construíram, não. Mas como já faz parte da história, né? Pronto, é alimentar aquilo, é a conservação daquilo, a limpeza daquilo, constante, obsessiva, etc. Pronto, e depois nós vamos a ver, eles também têm problemas com higiene, mas isso, pronto, não é mau, não é? A não ser que seja exagerado. Mas pronto, não é mau, nesse sentido. Mas depois, lá está, há coisas que não interessam, não é? Não interessa, mas pronto. Isto depois entra naquela problemática que eu uma vez até falei, que era relativo, pronto, a esta questão da estética, que é, pelo menos eu cá para mim, não é? Eu não ligo grande coisa à estética. Contudo, pronto, não posso negar que é por causa da primeira, ou da segunda, ou da última impressão, tanto faz, estético, não é? A impressão estética, que realmente faz com que, ora eu, ou outra pessoa qualquer, desejo ou não desejo, seja lá o que for. Nesta perspectiva de que é um objeto para ser apreciado esteticamente. Isto depois entra assim numa certa curiosidade, porque as mulheres, por norma, lá está, dão muita importância à estética e algures, nas relações, dizem que, pronto, que elas não procuram alguém que simplesmente as aprecie esteticamente. Pronto, é um bocado contraditório, não é? A direita, ao nível do conteúdo puramente político, é igual. No fundo, há aqui essa questão, não é? É uma quase negação de que toda a sua importância está na sua estética. Contudo, quando nós vamos ver a conteúdos teóricos, aquilo é mais ou menos vazio. Os únicos conteúdos que podemos considerar que o lado feminino e eu a direita conservam, de uma forma mais ou menos interessante, são todo tipo de conteúdos que têm a ver com a justiça, todo. Desde a justiça propriamente dita, polícias, militares, forças de controle de tudo. Tudo que está associado à justiça e a todo o controle, digamos assim, legal e documental que garante mais dinheirinho, pronto, a direita ama isso, ama profundamente. E é por isso que a esquerda consegue sempre oferecer-lhe alguma luz, digamos assim, não é? Porque, pronto, a direita às vezes parece que não tem capacidades de criar novos mecanismos para ir buscar dinheiro. Portanto, quando não sabe, vai tudo para o exército, vai tudo para a guerra e pronto, é aquilo, mais nada. E não consegue sair daquilo. A esquerda apresenta novos mecanismos, não é? Para lhes oferecer dinheiro. E para oferecer não só o dinheiro ao governo, não é? Mas também para oferecer melhores condições e até os direitos, não é? De todos os outros que, no fundo, contribuem para o Estado, né? Para o enriquecimento do Estado, e que, se fosse pela vontade da direita, nem um pão comiam. Mas pronto, o que vale é que a esquerda está lá a dizer, olha, pronto, não queres dar um pãozinho ao Manel, não é? Pronto, então vai lá tu, vai lá jantar num restaurante fino, que tu gostas muito daquele restaurante fino, em que pagas 10 milhões para comeres uma tosta. E eu vou ali ao lado, com o resto da malta que está a passar fome, vamos pagar
10 milhões de vezes menos e vamos comer 10 milhões de vezes mais. E vamos conviver juntos, beber, ficarmos contentes, contarmos piadas, rirmos e tentarmos, pronto, né, relaxar-nos mentalmente e pronto. E considerar que não vale a pena um gajo ficar aí todo teso, não é? Todo teso, para algo que, em princípio, pede simplesmente alguma flexibilidade, não é? É tipo a dança. Tipo, em princípio, até os homens de direita deviam pensar nisso, não é? Tipo, os homens, é que a maior parte das mulheres gostam de dançar. E a maior parte das mulheres que gostam de dançar sabem dançar, porque gostam. Nem é preciso, não foram à escola, não, porque gostam. E, portanto, lá para os homenzinhos da direita, que normalmente andam muito rígidos, quase não se mexem, não sei o quê, vão ir sempre tesos, não é? Era porreirinho que eles aprendessem a dançar, pelo menos, para descontraírem um bocadinho a coisa, não é? Senão, pá, às vezes eu fico na dúvida, não é? Tanta tensão para momentos que não são necessários, não é? O único momento em que é necessário haver tensão, até por parte do lado da esquerda, que é o masculino, que é aquele que tem um instrumento natural que, na condição de tensão, serve o feminino. Portanto, era porreirinho que a malta pensasse nisso. Entretanto, acho eu que, para acabar o vídeo, vocês já viram as notícias. Todos os países do mundo, todos, tipo, desde a Rússia, Coreia, etc. Todos eles amam, mas amam profundamente, pilas, pénis, enormes. Eu não sei como é que... Né? Eu já tinha visto as pilas, não é? Pilas, os homens todos eles têm pilas. E aquilo só serve para penetrar outros corpos. Normalmente o corpo feminino. É essa a função natural da coisa. Entretanto, passados séculos, já existem outros instrumentos para penetrar corpos e muitos deles portanto, não servem o propósito de penetrar corpos com o consentimento dos mesmos. É que pronto, por norma, não é? Por norma. Um homem, quando penetra uma mulher, portanto, ela aceita a penetração. É nesse momento que nós consideramos que as pessoas estão a fazer amor. E não é violação. Okay? Entretanto, como eu vejo, é só ver os noticiários. Há gente aí na Rússia, na Coreia, não sei o quê, que fazem, como é que se diz? Portanto, passeios de demonstração, quase passarela, de pilas megalómanas, de vários metros, e eu não sei se eles encontraram eventualmente assim, pronto, um super dinossauro, em que pronto, ainda por cima uma super dinossauro, não é? Em que pronto, ela precisa assim de uma coisa megalómana para sentir prazer. Porque, entretanto, nota-se que existem, principalmente, como eu disse um vídeo atrás, ou três atrás, não é? Existem imensos homens que amam profundamente pilas enormes. E consideram-se heterossexuais. Tendo em conta que se dedicaram a sua vida só e única e exclusivamente a apreciar, a prestar culto a pilas. É assim um bocadinho esquisito. Olha, tendo em conta que hoje em dia a homossexualidade e afins já não é perseguida, ainda bem para vocês. Eu espero que vocês se fodam uns aos outros sexualmente, se penetrem uns aos outros sexualmente, não é? Em prol da nação. Porque no fundo, nos últimos 20 séculos ou 40 séculos, a malta considerou que a melhor forma
se demonstrarem superiores aos outros, não é? Havia a violação, via a explosão, via o homicídio, via a destruição. Todas essas coisas são bem definidas como de direita. Por exemplo, nós aqui em Portugal tivemos o 25 de Abril. E o 25 de Abril, pronto, foi uma coisa muito... Foi tão focada, que houve pouca gente a morrer. Na Revolução. Tipo, agora na guerra da Ucrânia já morreram mais pessoas na guerra da Ucrânia, e ainda só tem um mês, não é? Ou 2, do que o 25 de Abril. Desde o 25 de Abril até agora. Portanto, como nós vemos, pelo menos a esquerda tem melhor gosto. A direita, aquilo é tipo, olha, não? Por exemplo, o Mário Machado, não era o Mário Machado o gajo em prol do seu grande amor, que chama-se suástica e fascismo, quis juntar-se a uma guerra de malta que era igualmente fascista, mas que não vivia em prol dos símbolos, vivia em prol dos princípios. E claro, um gajo como o Mário Machado, que vai para lá a dizer viva os símbolos e viva as pilas nucleares e viva as pilas, pronto, o homem também só gosta de armas e bombas, portanto, no fundo, aquilo, o amor, ele, em princípio, não sei se ele é homossexual ou não, mas existe uma demonstração de afetividade associada, pronto, ao amor, não é? De tudo aquilo que só serve para matar. E pronto, e é pena, é triste, não é? Mas é uma realidade. A maior parte da malta de direita ama profundamente, não é? Pilas, de que tamanho for. Mas é esquisito, porque aquilo já são... É outro nível, não é? Eles não são muito, pronto, publicamente, não se demonstram publicamente abertos, digamos assim, a aceitar vibradores, não é? E pronto, pouco mais, portanto, no fundo, no sentido puramente sexual, pronto, é vibradores. Mas não, eles não gostam muito de vibradores, eles consideram aquilo horrendo. Pilas que sejam muito maiores do que eles, e que tenham como intenção principal a destruição do próximo. Eles amam logo aquilo. Eles podiam dormir abraçadinhos àquilo e a dar beijinhos de cima a baixo todos os dias. E eram os homens mais felizes do mundo. É por isso que eu agora até penso, tendo em conta que já existem viagens para o espaço, o resto da malta podia-se fazer tipo uma espécie de um... Como é que se diz aquilo? Um referendo. Não é? Fazia-se um referendo e com 2 perguntas. Você gosta de armas, bombas e tudo que é militar? Sim ou não? E depois, outra pergunta. Você considera que para resolver problemas o melhor é usar a violência contra os outros? Sim ou não? Pronto. Toda a gente que respondesse sim às 2 era enviado para Marte ou para um planeta qualquer e mal chegasse. Nem precisava de ser executado ali. Deixavam-no ali, né? Traziam outros presos, homicidas, tudo para lá. E matavam-se uns aos outros. Nós víamos o programa, tipo um festival de pessoas a matarem-se uns aos outros, em prol, da sua subjetividade. Nós ficávamos aqui na Terra a olhar para aquilo e pronto, a divertirmos-nos. Tendo em conta que, em princípio, como a maior parte das pessoas não iam gostar daquilo, não gostam, não é, etc., também não ia ter grande aderência, porque ninguém ia ver. Mas pronto, pelo menos eles ficavam com a ideia que, afinal, estavam a ter uma contribuição qualquer. E, curiosamente, seria o único momento na história que o uso da violência, neste caso fora deste planeta, iria resolver problemas reais. Porquê? Porque iria fazer com que, pelo menos, o uso da mesma violência não existisse aqui. Pela primeira vez na história, o uso de violência resolvia problemas. Sugestões destas, nem na bandoma. Há quem pague.